Oi, pessoal, tudo bom? Rafael Buco aqui, começando mais um TV Síntese, dessa vez entrevistando Jacques Horn, ele que é o coordenador do Comitê de Regulação de Telecomunicações da Fundação Getúlio Vargas Direito Rio. Tudo bom, Jacques? Como que vai? Oi, Rafael, como vai? Tudo bem? Tudo bom, obrigado pela presença, por vir aqui. Você é um dos artífices, é um dos organizadores da Regulation Week que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, e essa Regulation Week, na área de telecomunicações, reuniu bastante gente, discutiu temas bastante sensíveis e bastante interessantes. Queria começar entendendo um pouco do comitê, para daí a gente entrar nesses temas que foram discutidos lá. O que é esse Comitê de Regulação de Telecomunicações da Fundação Getúlio Vargas? Qual é o propósito dessa organização? Rafael, primeiramente, obrigado pelo convite e ótimo estar conversando aqui com você, trocando essa ideia. E falando um pouco do comitê, o comitê foi constituído no início desse ano e nós trouxemos, aconteceu um convite, né, por parte da Fundação Getúlio Vargas Direito Rio, no fim do ano passado, e numa pegada, numa dinâmica, né, de robustez da própria fundação com relação à constituição de vários comitês que são voltados para a infraestrutura. Então, ele já tem, a FGV Direito Rio já tem vários outros comitês, né? E nós fomos, então, esse comitê, nós somos o penúltimo comitê criado pela Fundação, justamente para promover aqui debates relativos a cada um dos setores abrangidos. Mas Então, é um comitê acadêmico? Assim, quem está lá é para em- fazer doutorado? O que é o... então nós resolvemos, sempre sob orientação da FGV, trazer pessoas dos mais diferentes universos. Então, nós temos é, representantes do poder público, nós temos representantes da academia, representantes de empresas e representantes de escritórios de advocacia. E outros membros que não são advogados, apesar do comitê estar vinculado à Faculdade de Direito aqui no Rio de Janeiro. Então, o objetivo foi dar a maior representatividade possível, nós somos 20 membros, a partir desse conjunto de representação, buscarmos da forma mais neutra possível o debate de temas que são temas importantes para o mercado de telecomunicações. Então, esse foi o objetivo. Então, nós temos encontros, né, periódicos, e nesses encontros a gente vem, então, debatendo assuntos de interesse do setor. Mas Ah, tem metas, ah, tem entregas? O que vocês têm que, ao então, final de algum tempo, vocês vão entregar um paper a, sobre alguma coisa? Isso, a Regulation Week foi a primeira entrega, né? E depois ainda, né, teremos a participação em livros que são editados pela FGV, e também a possibilidade de desenvolver papers aonde a gente vai intercambiar experiências, vamos absorver experiências de outros países, mandar as nossas experiências para fora. Então, tem uma dinâmica muito interessante de troca de ideias, experiências, conhecimento, justamente para buscar soluções que sejam compatíveis com o país, com o mercado e com o desenvolvimento do setor, né? Um setor que já vem se desenvolvendo muito, mas que ainda tem muito por fazer. E, por exemplo, consulta pública, esse tipo de coisa, vocês vão participar ou não? Aí cada empresa participa por si, tem A as entidades, princípio, a né? princípio não, porque aí, nesse caso, a gente pode se deparar com situações muito específicas, dinâmicas muito particulares. Então, eu entendo que, nesse momento, o funcionamento do comitê, ele para, né, ele se interrompe, dando voz especificamente a cada um daqueles que tenham interesses específicos a respeito de determinadas matérias. Então,
nesse sentido, não há uma pretensão de participar nessa direção. E aí ajuda a apontar algumas tendências regulatórias, jurídicas, para a Anatel, para o Ministério das Comunicações. Vocês vão. Quem é que Sem faz dúvida. parte do governo que você falou que tá no comitê, por exemplo? Por exemplo, tem o Juliano Stanzani, do Ministério das Ah, não é bom. Comunicações. Então, que, enfim, é uma pessoa que tem um profissional que tem um conhecimento vastíssimo, né? É, a respeito de, enfim, das várias situações e dinâmicas, né? Do mundo das telecomunicações e adjacências. Então, é uma pessoa que tem colaborado tremendamente para o funcionamento do comitê e para os debates que têm acontecido, né? E aí Tá, temos representantes da Vivo, da Claro, da TIM, representantes de escritórios de advocacia que têm um conhecimento bastante grande no setor, pessoas que já atuam nesse segmento há muito tempo, pessoas de empresa, como a Sandra Rogenfis, da Sky. Então, temos ali um grupo de pessoas de enorme dinamismo, né? E para me ajudar, né, a organizar essa dinâmica toda, eu conto muito também com a ajuda do meu vice-coordenador, que é o Maurício Urti. perfeito. E aí eu queria falar então dessa primeira entrega. Semana passada teve a Regulation Week com palestras. Um dos eixos teve as palestras de telecomunicações, de regulação de telecomunicações. Foram muito interessantes, renderam várias notícias aqui no Telesíntese. E eu gostaria justamente de aprofundar um pouco mais os temas sobre como é que foi, enfim, discutido, como é que esses temas estão sendo encarados pelo setor e por todos que participaram ali. E nada melhor do que você, que foi o organizador de toda esse encontro lá na FGV do Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Vamos começar falando, o presidente da Anatel, Carlos Baigor, estava lá. Uhum. Ele foi das pessoas que discursou na abertura, né? E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele já falou outras vezes, mas acho que ele não falou dessa forma, que para ele a fronteira entre o SVA, né, e o telecom está cada vez mais tênue, mais difícil de ser enxergada, né? Uhum. Uhum. E eu queria entender assim, isso vocês estão discutindo no comitê, quais são as consequências para uma regulação futura em que não se sabe o que é telecom e o que é SVA? Existe essa possibilidade de fato, ou já? Então, as provocações que ele fez foram super interessantes, né? Mas antes de eu entrar nesse mérito, é interessante destacar também que ele ocupou uma parte muito importante da fala dele é, na contextualização histórica do mercado de telecomunicações aqui no Brasil, né? Então, desde da instituição da LGT, né, da Lei Geral das Telecomunicações, até os dias de hoje, até porque um pedaço da audiência era, ou foi, ou estava formada por alunos da Faculdade de Direito. Então, nós tínhamos ali uma quantidade bastante importante, e uma das nossas preocupações também durante o desenvolvimento dos painéis era dar uma conotação a mais didática possível, com essa preocupação de formar essa nova geração de profissionais, de acadêmicos, de membros do poder público e de tantas outras iniciativas, para que eles fosse um momento ali de pleno entendimento e, eventualmente, até de descoberta, né, de um conjunto ali de temas que pode eventualmente se transformar no elemento, né, propulsor de carreira daquele conjunto de alunos. Então, essa foi uma preocupação muito importante nossa, e o presidente Baigorre fez isso com maestria, né, ao discorrer sobre a evolução do setor. E aí, nesse contexto de evolução, ele toca, né, ali
no funcionamento, né, do serviço de valor agregado desde o seu início, como ele era antes, lá com o telehoróscopo, com, enfim, tantos outros serviços lá, o teleamigo e o que existia lá na época, né, do início ali da telefonia móvel, até aquilo que existe nos dias de hoje. Então ele deu essa panorâmica super interessante, é, e aí, ao final, ele chega, né, mencionando ali alguns dilemas, né, obviamente de natureza regulatória, quando você tem um conjunto de empresas, né, notadamente as operadoras de telefonia móvel, que estão sujeitas a um conjunto gigantesco de regras e condições de funcionamento e, enfim, situações de eventual punição caso a regulamentação não seja atendida. Esses estão de um lado, e do outro, uma série de outras empresas que se utilizam, né, de todo aquele arcabouço tecnológico, operacional das empresas de telefonia móvel e que não estão sujeitas à mesma regulamentação. Então, nota que esse é um tema que ainda causa muito desconforto e que Porque qual que é a solução para isso? Não dá para desregular totalmente o setor de uma vez e também não dá para regular o outro porque não faz parte das competências legais, né? esse é o ponto. Então, mas a situação está ali apresentada. E aí, à medida que ele fala isso, esse é um tema da maior importância para trazermos para o Comitê de Regulação de Telecomunicações da Fundação Getúlio Vargas, justamente para fomentar esse debate e criar, né, ali, ou propor alternativas, ou fomentar discussões mais aprofundadas, buscar experiências estrangeiras que possam servir aqui para o nosso modelo, ou propor modelos que possam servir também para outros países. Então, essa é uma proposta ali de valor do comitê e que certamente será desenvolvido no curso dos próximos meses. Assim É como o até muito presidente. interessante também que, fazendo toda essa análise, né, eu fiquei pensando, né, já que ele traçou uma linha do tempo, né, e ele Uhum, chegou no final à conclusão da questão da soberania por conta da Starlink, por exemplo, que tem isso, exatamente. uma proposta de valor do futuro, um futuro ainda não tão próximo, não tão imediato, mas que em algum momento pode vir a acontecer, deles concorrerem, né, diretamente com as operadoras, se eles comprarem. Não, não tem a menor dúvida. Essa é uma preocupação concreta, né? Porque o serviço já está aí, está disponível, está em crescimento, né? Eventualmente tem algumas barreiras logísticas, ou até mesmo de valor de entrada, né? Porque, de certa forma, é um serviço caro, mas à medida que a evolução chegue, isso pode ocupar um espaço muito importante e que rearruma o tabuleiro. Sim, que o que eu vejo é porque, assim, eu tenho uma sensação que é mais difícil, porque quando teve a privatização, por exemplo, do sistema Telebrás, a gente tinha lá os bens reversíveis. Então, a gente tinha a garantia de que, no final, para garantir a nossa soberania, que os nossos serviços fossem continuar a funcionando caso uma empresa estrangeira que comprou a rede não entregasse, a gente ia reaver esses bens, por exemplo. Agora, num caso de satélite de uma rede que está no espaço, não tem o que fazer, né? Realmente não é uma cilada, não é assim, a gente fica encurralado, tem que chegar a acordos Exatamente. bilaterais e de concordância entre os estados ou membros da ONU ou Partícipes, não, né? né? Aham, exato. Exatamente. Então, esse é um dilema, né, que ele apontou com muita clareza e que é tema para debate, entendeu? É tema para estudo, é tema para aprofundamento, porque é, não é algo por vir, a situação já está apresentada. Uhum, uhum. E a E Anatel cuida bastante disso, que ela tem essa pauta da sustentabilidade espacial, por exemplo, uhum, e ela leva isso bastante adiante. E eu espero, e como um jornalista especializado que cobre essa área há bastante tempo, que não fique encalacrado da mesma forma que fica a questão dos postes, que já está tramitando exatamente, aí há mais de uma década e voltou também a ser debatida lá na é Regulation verdade, Week, né? é verdade. Se você quiser, a gente pode até já
comentar um pouco a respeito desse tema. Esse tema, né, o de compartilhamento de postes, foi o nosso segundo painel do evento, e depois, um pouco mais adiante, a gente fala do primeiro, mas foi um painel riquíssimo também, porque, de novo, um dos objetivos da Regulation Week e do comitê é promover esse diálogo. Tanto é que nós levamos representantes tanto do setor de telecomunicações como do setor de energia elétrica, mesmo sendo um comitê responsável pelas questões de telecomunicações. Mas a gente entende que aqui a promoção do diálogo, enfim, a possibilidade que cada ente, que cada lado, que cada partícipe desse tema possa colocar de forma aberta, franca, direta, objetiva a sua visão é da maior importância, porque é a partir daí que a gente entende quais são os problemas, quais são os dilemas, e a gente, né, com o conhecimento angariado, com os desejos embutidos ali nas atividades de todos, a gente fomenta, então, mais um percurso de discussão, debate e proposição de soluções. Isso de fato aconteceu, né? Na semana. Aliás, o timing foi ótimo, né? Porque na mesma semana que vocês fizeram o Regulation Week e debateram os postes, alguns dias antes, as entidades do setor de telecomunicações soltaram uma nota conjunta. Então, a gente teve já uma união super rara de acontecer entre as entidades setoriais, a Brint, Telcomp, Internet Sul, Conexis, enfim, grandes e pequenas empresas, empresas de atacado, todas as entidades que representam todas as vertentes possíveis aí do mercado de telecomunicações se uniram para pedir um diálogo com o setor de distribuição de energia para chegar num consenso para resolver essa coisa dos postos. E ali na Regulation Week, a gente vê a Abradi e a ANEEL aparentemente ainda não estão abertas a esse diálogo como a gente gostaria. Até a Anatel se mostrou meio flexível, né? O Zé Borges, superintendente de competição que estava lá, ele falou que a Anatel está aberta a passar, a superar a questão da cessão para, de alguma forma, chegar nas próximas etapas, que é a regulação do preço, enfim, como vai se dar a limpeza, esse tipo de coisa, né? Mas não, a parte do setor elétrico ainda parece que continua ali estagnada, não consegue ir adiante, Jacques. Porque é um tema de altíssima complexidade, né? Em função dos interesses. Então, e a situação, quer dizer, as soluções apresentadas, por exemplo, para uma grande cidade, não obrigatoriamente funciona para pequena cidade. Então, porque você tem dinâmicas econômicas e dinâmicas de infraestrutura e dinâmicas operacionais que influenciam tremendamente na busca ou na composição dessa solução. Então, na minha visão, não obrigatoriamente a gente está diante de uma situação, né, como os americanos falam, né, de one size fits all. Então, não dá para você. Não me parece que a gente está diante de uma situação onde um único enquadramento de solução atenda à necessidade de todos e de todas as localidades. Então, eu diria que esse é um dos grandes dilemas que precisa ser enfrentado. E qual vai ser a solução? Acho que a gente vai chegar em algum momento, vai ter uma definição? A sessão vai ser, vamos abrir mão da sessão? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pelo menos o que eu ouvi de todos os agentes ali presentes, né, participando ali do painel, é de uma vontade enorme de se atingir uma solução, né, que há muito se busca, tem as suas complexidades, mas pela primeira vez eu vi uma proximidade da possibilidade dessa solução. Eu acredito muito nisso e vejo como extremamente necessário. Né? Mas a solução é assim, o setor de telecom já está menos propenso à cessão obrigatória, é isso que você está me falando? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Com essa impressão, né? E nota também que a gente, na contextualização do painel, nós convidamos também um representante da Abrintel, né? Ou seja, que representa as três maiores torreiras, né, presentes aqui no Brasil, né, perfazem ali aproximadamente 60% do parque de torres já instaladas, né, e
E fizemos isso também como uma maneira de, enfim, influenciar, inspirar, trazer possíveis insights, porque é uma infraestrutura compartilhada na sua essência, né? Você não pode, né? O objetivo, né? A solução construída lá atrás do compartilhamento foi justamente para que se evitasse uma propagação de torres aí em tudo quanto é lugar, causando todo tipo de poluição visual e enfim, né, de outros problemas que vêm a reboque daquele tipo de instalação. Então, é uma maneira também, se a gente fosse falar de outras infraestruturas, né, já compartilhadas ou a serem compartilhadas, a gente certamente teria mais do que 1, 2, 3 dias ali de debates dos mais diversos temas, né? Quando a gente fala de dutos, quando a gente fala, enfim, de vários outros mecanismos ali de compartilhamento e que poderiam ter sido também objeto de debates durante os painéis de telecomunicações da Regulation Week. Mas é interessante isso que você falou da participação da Brintel, porque, como você falou, é uma entidade que vai lá e representa basicamente 60% do mercado de infraestrutura passiva móvel hoje em dia, que está na mão de 3 empresas. Então, isso já passa uma ideia de que, olha, o posteiro, a existência de um posteiro, provavelmente vai ser alguém que também precisa de escala. Não vai Não ser tem um dúvida. posteiro para cada cidade, não vai ser um É posteiro. verdade. Né? Até porque, Rafael, a gente tem que sempre lembrar que o poste, o poste é uma infraestrutura de engenharia, né? Você tem ali uma fundação, você tem o concreto, você tem né, a armação de ferro, ou então você tem o poste, né, de metal, mas ele aguenta, ela é uma estrutura para aguentar um determinado peso, uma determinada quantidade de vento, de vibração. Então, ele tem os seus limites também de engenharia. Então, ele necessita, né, de projeto, ele necessita de manutenção, necessita de eventuais trocas de tempos em tempos. Então, não é uma infraestrutura que você taca lá, abandona e ela está a seu serviço, né, por tempo infinito. Não é assim. Então, tanto é que um dos temas que foi interessantemente explorado durante os debates foi a parte de zeladoria dos postes. Porque se você não toma conta também, e isso todo mundo pode ver em qualquer cidade desse país, os postes que são, né, digamos assim, invadidos por terceiros, né, e, enfim, colocando em risco a própria segurança física do poste e do seu entorno. Então, você tem um poste que está previsto do ponto de vista de engenharia para receber, digamos assim, 6 fios, 8 fios, né, cabos, 10 cabos. Facilmente em qualquer cidade você vai encontrar postes aí com 30 cabos, 40 cabos, 80 cabos. Não é raro. Então, e se esse poste cai? Se ele danifica alguma coisa? Isso você perde, né? Lembrando sempre que no poste tem telecom, tem energia elétrica, aí você tem um rompimento de cabos de energia, enfim, você tem uma série de riscos ali atrelados que precisam ser cuidados e precisam estar dentro do contexto da cessão, da zeladoria, da precificação, aonde, né, você pode ter um retorno melhor, em alguns outros lugares você não terá retorno. Então, tudo isso faz parte do dilema dessa temática. Não, e pela tendência e evolução do mercado de telecomunicações, as operadoras novas já gostariam de poder usar mais os postes para colocar small cells, para implantar células pequenas para uma cobertura. E com a chegada do 6G, digamos, lá em 2030, isso então se torna ainda mais crucial. Assim, essa verdade. Vai ter que estar bem equacionada, e os postes vão ter que estar limpos e aptos a receber todo o sensoriamento de rede que o 6G vai ter, né? Que não é uma tarefa fácil também, né? Para você conseguir fazer a identificação, enfim, me recordo que no passado a maioria dos cabos tinha uma identificação,
da sua propriedade. Ou seja, o cabo era feito com uma estamparia né, impressa indicando quem era o seu proprietário. Por uma questão de custo, vários abandonaram essa identificação, porque precisavam reduzir o preço, né, do cabo, né, e abandonaram isso. Então, como é que você sabe quem é que está ali, E eu já ouvi pendurado no história. poste? Não, eu imagino que seja. Eu já ouvi história que o pessoal até falsifica a plaqueta lá de identificação do cabo. Então ele ocupa o poste à revelia e coloca uma plaquetinha falsa de identificação para parecer que ele está com o cabo ocupando espaço legalmente, assim. Mas Então, já que a gente está não é falando desse tarefa assunto, fácil. não é tarefa fácil fiscalizar, e já que a gente está falando desse assunto que é enfim, de gente que passa, vai além aí dos limites legais e permitidos. Uma outra questão que foi muito interessante foi ver o debate em torno ali da pirataria de forma ampla. Debateu-se a pirataria tanto dos equipamentos, tanto a parte de smartphones e regulação de marketplaces, por exemplo. Estava lá o conselheiro Edson Landa, né, da Anatel, falando sobre Exato. como a Anatel tem sim a prerrogativa de poder fiscalizar se o comércio eletrônico está vendendo ou não equipamentos de forma que são ilegais no Brasil, a comercialização ilegal no Brasil, porque não tem homologação na Anatel, por exemplo, né? Mas também teve a questão do audiovisual, também teve a Ancine falando sobre a necessidade do enforcement e de como isso tem que evoluir cada vez mais. E teve até uma proposta aí de criação de um observatório, porque a pirataria está começando a pegar mais ainda os streamings, né? Mas nem só a TV a cabo. Os Exato. streamings também, né? Você quer ter um comentário, Jacques, a respeito Lógico, disso? sem dúvida. E de novo, né, sempre bom quando, de alguma forma, a sorte nos acompanha, né? Porque da mesma forma como foi o segundo painel de compartilhamento de postes, veio num momento super propício, como você mencionou, depois do anúncio da semana anterior, é, aqui no tema de pirataria, de certa forma, é um tema que vem a reboque também de tudo aquilo que ocorreu e que foi extensamente noticiado em relação à adulteração de combustíveis e a questão das bebidas, né, do metanol nas bebidas. Então, é um país que está sofrendo demais com a questão da pirataria e que precisa, merece, deve agir, deve atuar nesse sentido de forma a coibir tudo isso que é praticado ilegalmente. Sempre lembrando que essa ilegalidade, né, esse crime que é cometido, ele atinge diretamente o consumidor final, né, porque traz a ele ali uma série de consequências e a mais propagada delas é a questão da cibersegurança, né? Então, como que ocorrem as invasões através dos boxes, né, dos set-top boxes, para obtenção de dados e informações e como esses dados têm sido utilizados de forma maléfica. Então, esse é um aspecto. Se tem também a questão, né, do dano ao erário, né, a partir do momento em que você, né, que as empresas que atuam de forma legal, de forma plenamente constituída no país e que, né, operam esse tipo de serviço, elas não têm a sua receita, né, ou têm a sua receita severamente atingida e, consequentemente, né, isso traz um prejuízo enorme do ponto de vista de arrecadação de tributos. Né? Então, esse é mais um elemento também de enorme prejuízo, né? Sem falar Mas também vamos na ver se tem uma questão. conclusão. Dada a discussão que teve lá e a exposição de todo mundo, a aproximação da Anatel com a Ancine, por exemplo, já está resultando em alguns milhares de sites derrubados, por exemplo, para coibir aí o serviço ilegal de streaming, né, de streaming pirateado, por exemplo. Não sei, por aí o enforcement é isso, é buscar lá na fonte, na raiz, e dá para fazer isso, porque também os Sem, caras são sem, mais sem fáceis, né? dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu diria que uma das temáticas mais apropriadas, né, para que se acople
a essa dinâmica agora é inserir a Receita Federal no contexto do combate à pirataria, né? Mas Dentro hoje da a Receita não filosofia participa? dentro da filosofia do follow the money, né? A Receita Federal participa, né, de uma forma ali, eu diria que daquilo que já está dentro do contexto da sua própria atuação, como, por exemplo, quando vem uma carga de boxes oriundas de algum país, né, e que passam ali por um desembaraço, e na hora do desembaraço a Receita Federal está presente, fazendo o seu trabalho, né, e eliminando, então, não permitindo que aqueles equipamentos eletrônicos ingressem no país e continuem a gerar esses prejuízos que eu comentei há pouco. Mas ela certamente poderia ser inserida num contexto ainda maior, né? Como já vimos em outras operações, como já vimos em outras circunstâncias, em conjunto com as outras autoridades governamentais, justamente para fortalecer a dinâmica de follow the money, para que todos aqueles que participem de forma ilegal dessa dinâmica sejam, de certa forma, atingidos, né? E que o mercado seja plenamente regularizado, né? E que dele participem apenas aqueles legalmente constituídos. Então, para mim, essa é uma peça-chave fundamental para que a dinâmica do combate à pirataria seja ainda mais acelerada e que resulte, a partir disso, enfim, soluções ainda mais frutíferas e dinâmicas ainda melhores. Só para eu ver se eu entendi. Então, você está falando que, por exemplo, a Receita Federal poderia passar um pente fino aí em receita, em geração atípica de receitas, por exemplo, por empresas, Isso. importadores, De todos os elos da cadeia, né? De todos aqueles que, né, forem surgindo nessa caminhada, né? Justamente para que se coíba, então, da mesma forma como a gente viu recentemente no mercado de combustíveis, no mercado de bebidas, para que se descubra quem são os agentes que estão atuando de forma ilegal. Entendi. Tá bom, Jacques. Muito interessante, são discussões que são permanentes. A gente está. Aquela história de trocar o pneu com o carro andando, né? Basicamente é isso. O setor é muito dinâmico e não pare, ele só vai evoluindo, só vai para frente. E tudo isso, cada dia, tem um novo artífice aí da pirataria. Todas as questões acabam mudando de figura muito rapidamente. E aí o regulador precisa se adaptar e as forças precisam se adaptar. E os pensadores, como o comitê, precisa também pensar rápido para conseguir chegar numa resposta a esse dinamismo, né? É isso. Tudo em prol do país e da sua população, enfim, buscando ali as melhores ideias, né, colocando em prática ali o conhecimento de todos a serviço, né, e em conjunto com as autoridades públicas para que cada um desses dilemas seja superado. Obrigado pela sua presença aqui, Jacques, e outro dia a gente conversa mais. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Rafael. Abraço grande. Tchau. Valeu, tchau, tchau.